Estamos de regresso para ouvir um presidente com um olhar muito crítico, que é Guilherme Pinto, e, para surpresa de muitos, Sr. Presidente, estamos de regresso. Estávamos a falar de cultura quando interrompemos para o intervalo. De facto, e vou logo saltar para a área política, assim no início da segunda parte. Com comentários tão positivos que existem até da oposição, relativamente à cultura, por exemplo, com os factos que apresentou aqui, nomeadamente na área da educação, a sensibilidade social que o município tem, como é que interpreta que o seu partido, em Matosinhos, nomeadamente o seu líder, António Parada, diga que Matosinhos está inerte, está parado, desde há 7 anos? Eu vou lhe dizer uma coisa, em democracia nós temos que discutir todas as opiniões e temos que ter tolerância democrática. Agora, eu devo dizer que gosto pouco de perder tempo com opiniões que são completamente inconsistentes, sobretudo de quem não contribuiu rigorosamente com nada, a não ser com algum folclore a propósito de mochilas, de GPS, de táxis que não vão a lado nenhum. Não queria estar a discutir essa matéria porque, francamente, acho que Matosinhos não pode perder tempo com opiniões que não têm o mínimo sentido. Se o António Parada tem essa opinião, é se calhar porque não esteve em Matosinhos durante estes 7 anos, não habitou lá, não sei, passa-se um fenómeno qualquer estranho, mas ele é que terá que explicar, não sou eu. Mas, Sr. Presidente, para o bem ou para o mal, embora o seu futuro político em Matosinhos, nomeadamente como Presidente da Câmara, dependa fundamentalmente de si, é verdade que para ter o apoio do Partido Socialista depende, ou poderá depender do líder da Conselhia. Eu não estou preocupado com isso porque eu já tive o orgulho de ser Presidente da Câmara de Matosinhos 2 vezes. Estou fundamentalmente preocupado com Matosinhos porque, repara, nós podemos arriscar-nos hoje, daqui a um ano, termos um confronto entre candidatos que é um confronto negativo. Um não sabe e os outros não querem saber e, portanto, eu não sei que raio de confronto vai ser esse entre candidatos que não têm nenhuma ideia sobre o que há de fazer para Matosinhos. Aliás, eu tenho ouvido o meu camarada António Parada e tenho ficado com os cabelos em pé sempre que ele faz uma intervenção. Aliás, creio até que alguém lhe recomendou que não falasse muito, porque cada vez que ele fala é algo de ficarmos desesperados relativamente àquilo que ele sabe e àquilo que ele se propõe fazer. Eu devo dizer que não quero comentar porque a partir daqui teria que ser eventualmente ainda um bocadinho mais cáustico e não o quero fazer. Bom, eu sei que o Sr. Presidente não quer fazer, mas eu, ingenuamente, sendo um cidadão que não perceba muito de Matosinhos, quando vejo entrevistas que me foram concedidas a mim, por exemplo, numa outra função, por Sr. Presidente da Conselhia de Matosinhos do PSD, Pedro da Vinha Costa, que será o candidato do PSD nas próximas eleições, sem coligação com o CDS-PP, por sua causa, Sr. Presidente. E ouço as opiniões de António Parada, líder do PS, eu tenho dificuldade em saber se eles estão em partidos diferentes. Não, e eu tenho dificuldade em perceber qual será o futuro de Matosinhos se forem eles a disputar o lugar. Vai ser uma coisa dramática. E o senhor vai deixar? Meu caro, eu não vou matar a minha mãe, peço desculpa pela expressão, para ser candidato à Câmara de Matosinhos. Há coisas que eu não faço. Eu não traio os meus camaradas, eu não vou fazer golpes baixos, nem menos baixos, eu vou continuar a ser como sou. Devo dizer que há bocado tenho que usar as redes sociais, como toda a gente, porque enquanto estiver na atividade política acho que é uma boa forma de falar com a população, e aconteceram 2 fenómenos curiosos. Um é que, perante a notícia hoje de que Matosinhos baixou a dívida, houve alguém que fez lá um post e agora quer fazer uma maior. Eu não percebi. Há pessoas que, mesmo perante a realidade, persistem em não querer olhar para a realidade porque preferem manter-se com a opinião que tinham anteriormente das pessoas. Há pessoas que não querem reconhecer o que foi feito para poderem continuar a ter posturas diversas. E eu percebo, algumas vezes percebo, porque, vamos lá ver, Cristo, que era Cristo, não agradou a toda a gente, até foi pregando uma cruz. Eu não preciso ser aceito por todos. Agora, há coisas que eu gostaria, e essa é a minha luta, é que os cidadãos
se reconhecessem naquilo que fomos fazendo para ganharmos ânimo para fazer o que falta. E o que falta é um trabalho gigantesco, porque trata-se de puxar a economia para cima para ver se conseguimos dar futuro e empregabilidade aos nossos filhos. Porque o trajeto que nós fizemos foi um trajeto muito importante, mas não chega. E nós temos que ter criatividade, temos que ter imaginação para conseguirmos fazer aquilo que falta, e é muito. Eu tenho pena, devo-lhe dizer, que neste momento nós estejamos a prosseguir um caminho, por exemplo, que não augura nada de bom para a área metropolitana do Porto, na medida em que vamos persistir num modelo que não funciona, em que cada Presidente da Câmara pensa para si, em que cada autarquia funciona para si, sem qualquer articulação em várias políticas. Eu vou-lhe dizer uma coisa, é dramático que os municípios não estejam hoje a juntar as mãos para colocarem os seus ativos, as suas casas, os seus imóveis, os seus terrenos, ao serviço de empresas que querendo competir com o exterior, pudessem aceder facilmente, digamos, a esse tipo de propriedade para poderem lançar novas empresas no exterior. É uma pena que os municípios não estejam hoje a ponderar como é que vão dinamizar o mercado de arrendamento, como é que vão fazer para fazer políticas de apoio social aos mais desfavorecidos, porque, repare, eu vi um cartaz uma vez que me impressionou muito. Nos Estados Unidos alguém punha um cartaz que dizia mais ou menos o seguinte: a saúde não se partilha, a saúde conquista-se. Queria ele dizer, naquela tolice, que um cidadão devia trabalhar e, se trabalhasse honestamente, depois podia pagar a sua saúde. Bom, eu há dias sentou-se uma pessoa à minha frente que desde os 10 anos que era paralítica. Eu pergunto como é que essa pessoa tem as mesmas condições de trabalho e as mesmas condições de ganhar a sua saúde que os outros. Portanto, nós devíamos estar a articular políticas de solidariedade e políticas de dinamização económica que passavam por este pacto para a empregabilidade entre as autarquias, passaria com certeza por uma política de turismo em que as autarquias tivessem uma voz mais ativa para aproveitar todo este manancial que lhes está a cair, que nos está aqui nas mãos. São cerca de 3 milhões de pessoas que vêm visitar a região do Porto através do aeroporto de Sá Carneiro, são os turistas que vêm através do terminal de cruzeiros ali no Porto de Leixões, e nós devíamos estar hoje, digamos, a articular. Infelizmente, vivemos num momento em que a área metropolitana do Porto, para além de não articular políticas, é dominada por pessoas que têm sobre esta matéria, digamos, ideias muito pequenas, ideias muito estreitas, e eu devo dizer o seguinte: eu tentei tudo por tudo, enquanto Presidente da Câmara, para que houvesse uma conjugação de esforços ao nível metropolitano, para que houvesse uma verdadeira política metropolitana, uma política metropolitana sobre a circunvalação, que fracassou redondamente, uma política de requalificação dos nossos cursos de água, Douro, Lessa, porque são coisas que vão para além de um município, uma política de turismo comum na área metropolitana, uma política de cultura comum, porque, repare, nós temos que criar condições para fazer com que todo este hinterland que vai da Galiza, Castilha-León, portanto, toda esta zona, portanto, se reveja na área metropolitana do Porto, frequente a área metropolitana do Porto, venha à área metropolitana do Porto. E, infelizmente, nada disto está a acontecer. Sr. Presidente, desculpe-me interromper o seu raciocínio. Eu, que sou um cidadão comum, que até nem sei como é que isto funciona, questiono-me, o que fazem os presidentes da área metropolitana do Porto quando se reúnem à mesa? Não quer que eu responda? Quero que responda. Não sei, andámos entretidos com a questão do aeroporto durante um mandato, e ele vai ser na mesma concessionado. É uma vergonha, já agora em nota de rodapé, que a ANA nunca mais disponibilizasse os resultados de exploração do aeroporto, porque há uma falta de transparência brutal em algumas administrações, e esta é para mim uma falha terrível, porque eu próprio ainda hoje não tenho uma opinião total, absoluta sobre este fenómeno, por uma razão, porque não me facultam os dados. Claro, e só acrescenta, digamos, a minha posição relativamente à desconfiança de um aeroporto gerido centralmente por um parceiro privado, porque uma coisa que se inicia com esta falta de transparência não vai irá dar bom resultado. Mas, por junto, devo dizer que fazem muito pouco, porque, olha, nós tivemos problemas dramáticos com o Governo,
com este, já com o anterior, enquanto autarcas, porque há hoje um ataque brutal às autarquias locais. E as autarquias locais estão a pedir todos os dias soberania. Esta lei dos compromissos é uma lei impossível, aliás, eu chamo-lhe a lei imbecil, porque é uma lei que está a impedir, inclusive, algumas câmaras de pagar os transportes escolares, veja lá, ao ponto que esta lei não salvaguardou aquilo que eram os interesses mais comezinhos da população. Mas tudo isto podia ter uma resposta conjunta, até porque durante algum tempo, e ainda hoje acho eu, alguns dos agentes na área metropolitana do Porto tinham prestígio e podiam usar esse prestígio, mas o que é certo é que, olha, por exemplo, o Dr. Filipe Menezes nunca veio às reuniões da Junta Metropolitana. Eu próprio, durante cerca de um ano, afastei-me da Junta Metropolitana porque verifiquei que a Junta Metropolitana só servia, a determinada altura, como arma de arremesso contra o anterior governo. Contra este não, mas está mais silenciosa, apesar de nenhum dos agentes que esteja no interior da área metropolitana ter um grande apreço pelas políticas que estão a ser exercidas. E o que eu acho é que a Junta Metropolitana, ao invés, devia ter sido um organismo que criasse condições para que em muitas das áreas que são essenciais houvesse políticas comuns. Reparo, olha, em matéria do ordenamento do território, faz algum sentido que a Câmara de Matosinhos, a Câmara do Porto, a Câmara da Maia estejam a fazer o ordenamento do seu território sem discutir com o município vizinho e sem visar o interesse global da região relativamente àquilo que é o ordenamento. Repare, a cidade do Porto hoje está vazia, envelheceu. E porquê? Porque à volta os municípios foram crescendo e é evidente que um jovem que procura uma habitação, se puder ter uma habitação na Maia mais barata do que tem no centro do Porto, ainda por cima mais moderna, com estacionamento, que é coisa que não acontece muitas vezes no centro do Porto, não pensa duas vezes. E um jovem não pode optar por Matosinhos? Pode, e há muitos que optam por Matosinhos. Infelizmente o único problema de Matosinhos é que nas zonas mais apetecíveis passou a ser um bocado caro, que é uma preocupação que eu tenho, porque nós qualificamos muito sobretudo toda a zona marginal, Matosinhos Sul, e a determinada altura, portanto, deixou de haver capacidade para o jovem da classe média, média-baixa, poder optar por uma habitação em Matosinhos. Creio que com esta crise que está a acontecer também no mercado, vai, porventura, alterar esta circunstância. Agora, eu vou-lhe dizer uma coisa, é dramático o Porto estar vazio. É dramático a existência de um buraco, se quiser. Aliás, há uma expressão muito interessante que alguém um dia utilizou, é que o Porto parece um donut, portanto isto é, com um buraco no meio. Mas não vejo, sinceramente, soluções para a área metropolitana e sem o Porto, deixe-me dizer-lhe, eu que sou Presidente da Câmara de Matosinhos, devo dizer que sem o Porto, sem um Porto forte, nós não vamos conseguir que a área metropolitana do Porto tenha ou esteja no patamar que deveria ter, porque Matosinhos sozinho não consegue. Eu acho que nós estamos muito na liderança de muitas coisas, até porque o que se faz em Matosinhos é efetivo, não é folclore, são coisas mesmo concretas. Mas não chega, porque sem, digamos, a cidade-centro estar preparada para liderar, do ponto de vista simbólico, a área metropolitana do Porto, nós vamos ter aqui algumas dificuldades. E o que é certo é que eu não vejo, sinceramente, aquilo que nos tempos mais próximos, como é que o Porto pode dar o contributo que devia dar. O seu antecessor na Câmara de Matosinhos, Narciso Miranda, não tem dúvidas que Luís Filipe Menezes é a solução para esse buraco. Eu não me vou meter na discussão de uma Câmara que não é de Matosinhos. Agora, quero lhe dizer que li há dias a entrevista do Dr. Luís Filipe Menezes e, sinceramente, fico à espera que ele tenha as ideias, ou que proponha as ideias que sejam passíveis de galvanizar toda a região, porque não se chega a ter vontade para ser Presidente da Câmara do Porto, como não chega a ter vontade para ser Presidente da Câmara de Matosinhos. É preciso dizer ao que se vem, o que é que se vai fazer, e é preciso que os cidadãos escutem com muita atenção, porque um dos graves problemas da democracia hoje é que, às vezes, as pessoas não estão disponíveis para ouvir e depois têm surpresas desagradáveis. Têm surpresas muito desagradáveis. Veja-se o que aconteceu com este governo, que no debate eleitoral disse que ia cortar as gorduras do Estado e, afinal, não encontrou gorduras nenhuma, já está a cortar o osso que nos sustenta, os alicerces que nos sustentam. Mas isso são outros 500. Eu diria que do Dr. Luís Menezes, se é candidato à Câmara do Porto, eu vou querer ouvir quais são as propostas, porque, francamente, da entrevista que li, não fiquei a saber, porque também nada foi dito. Mas fica a ouvir as propostas, mas não vai fazer.
como o seu antecessor, Narciso Miranda, que está disponível para o acompanhar nessa faceta. Não, ou seja, eu já disse sobre esta matéria da cidade do Porto, que o Porto pode ter um presidente de Câmara à altura, porque eu tenho um camarada meu, chama-se Manuel Pizarro, que tem primeiro experiência de gestão, experiência governativa, e alia o rigor que é necessário ter em cada momento, em cada circunstância, na gestão de uma cidade, porque, vamos lá ver, o país não teve problemas financeiros por acaso. E também houve autarquias que perderam por completo o equilíbrio financeiro, e não foi por acaso, foi porque houve má gestão de quem, portanto, estava à frente dos destinos dessas autarquias. Em algumas circunstâncias poderá ter sido vicissitudes de processo. Imagino, por exemplo, as câmaras do Algarve, estavam a contar com um rendimento proveniente dos loteamentos, do IMI, da venda de imóveis determinado, que de repente parou. E nada se vende, e portanto é óbvio que se a gente disser que as autarquias do Algarve estão em dificuldades financeiras, ninguém estava a prever uma crise como esta, e portanto não vou tornar culpas ao autarca, aos meus colegas, da situação financeira das câmaras. Mas há outras câmaras com problemas financeiros que podiam e deviam ter sido evitados. Posso deduzir que está a levar a conversa para Vila Nova de Gaia? Não pode deduzir nada, porque eu não conheço as contas de Vila Nova de Gaia. Portanto, mas estávamos a falar do Luís Filipe Menezes. Mas nem conheço sequer as contas de Vila Nova de Gaia, sei que há muitas autarquias com dificuldades financeiras. O que eu digo é que o meu camarada Pizarro alia o rigor financeiro a um golpe de asa que é necessário o Presidente da Câmara do Porto ter. Repare, posso-lhe fazer uma pergunta? Lembra-se do Dr. Fernando Gomes como Presidente da Câmara do Porto? Toda a gente tinha orgulho na cidade do Porto, mesmo aqueles que não votaram no Dr. Fernando Gomes, tinham orgulho na cidade do Porto. E o que nós precisamos é de alguém que nos devolva o orgulho na cidade do Porto, porque o Norte precisa de uma cidade do Porto que seja o seu emblema. Repare uma coisa, já viu com que orgulho é que a gente olha hoje para Guimarães e para aquela capital europeia da cultura? Já foram a Guimarães, quem vai a Guimarães hoje sente que aquela cidade se transformou por completo. Portanto, nós precisamos destes símbolos para também nos elevarmos, porque quando a gente olha só para baixo, a única coisa que pode ter ou é tonturas ou aquele síndrome de queda que acontece tantas vezes. Portanto, a gente tem que olhar para cima sempre, se quiser ter aspirações a um futuro melhor. Voltamos à cultura e os piratas estão a chegar. Isso é uma tentativa de desenvolver Matosinhos do ponto de vista turístico, porque repare, eu vou-lhe dizer uma coisa, vou confessar-lhe um pequeno segredo. A maior parte dessas grandes movimentações de massas, eu preferia ficar em casa a ler um livro. Está mais de acordo com a minha forma de ser. Mas agora, eu entendo é que o Presidente da Câmara não pode fazer aquilo que quer, e eu sou o inventor dessa performance que vai acontecer. Para quê? Imagino que se eu conseguir ter tanto sucesso nesta organização como tenho nos hospitalários e conseguir levar à volta de 80 mil pessoas a ver os piratas, são 80 mil pessoas que vão estar em contacto com o comércio de Matosinhos, com vontade de um dia regressar a Matosinhos, vir comer o peixinho a Matosinhos, porque essa é a função também do Presidente da Câmara, que é ter capacidade de ter estratégias para atrair, digamos, pessoas que venham a Matosinhos. Eu quero que Matosinhos seja um dia destes uma cidade que não tenha um momento de sossego durante os 365 dias do ano. E não é difícil. Se a gente conseguir o Caio Carpo, que é uma realização parecida com esta, para o ano. Depois os piratas, depois os hospitalários. O Senhor de Matosinhos, que é só a maior festa religiosa de toda a região, de todo o país, porque é a única que eu conheço que tem 3 semanas e a intensidade que tem. A questão do Mar à Mesa, o encontro de literatura em viagens, o encontro de poesia, as visitas ao Néri. Portanto, nós temos que criar condições em Matosinhos para que seja sempre um acontecimento. As praias no verão, nós temos hoje uma animação no interior das nossas unidades de desporto e na orla costeira fantástica. A gestão que fizemos este ano da Piscina das Marés foi uma gestão soberba, esteve permanentemente cheia, deu muito lucro à autarquia, mas sobretudo marcou muita presença em muita gente que não conhecia Matosinhos e que passou a ir a Matosinhos. Muito rapidamente, Sr. Presidente, responda, porque vários temas ficam ainda para uma outra ocasião. Matosinhos, 10 ou 4 freguesias, obviamente? Quer a minha opinião? Eu acho que hoje estamos perante um absurdo que é uma reforma na qual estamos todos divididos, que não vai trazer rigorosamente nada benéfico.
pior forma de governar é um dia a gente acordar de manhã e dizer vou fazer uma reforma. Não, nós temos que ponderar em cada passo, em cada momento. Eu vou-lhe dizer uma coisa. É exigível e são decisivos as juntas de freguesia nos territórios que estão a ser abandonados pelos serviços públicos, por tanta gente. Porquê? Porque aquela população que lá qualifica só tem um interlocutor ou alguém que os represente entre a Câmara, o Governo e a própria comunidade, alguém que agrega a comunidade, que é o Presidente da Junta. Nas zonas urbanas, a necessidade ainda é maior. Sabe porquê? Porque uma zona urbana é, por definição, uma cidade, algo que se vai tornando impessoal. E a única forma de agregar as pessoas à volta da rua onde mora, da escola onde andam os filhos, da associação que se frequenta, do bairro onde se habita, é, muitas vezes, a junta de freguesia, que faz dinâmica social, claro, que faz... E, portanto, eu sou contra a extinção das juntas de freguesia e até lhe digo mais. Hoje o grande problema dos cidadãos é o seu afastamento da política, porque há muita gente que tem razão para estar zangada, mas há outra também que nunca tentou ajudar a comunidade. Ora, eu sou a favor de que nós façamos a divisão das juntas em pontos mais pequenos, comunidades de bairro, e ponhamos os cidadãos aleatoriamente a serem os gestores ou os cogestores daquele território. Okay. Porquê? Porque dessa forma vamos atrair cidadãos que estão divorciados da política para uma participação cívica ativa, vamos incomodar cidadãos que normalmente estão mais egoisticamente a tratar das suas coisas para virem dar um contributo, não se agarram ao poder, porque há uma coisa que eu não percebi, mas e vou-lhe dizer assim claramente, eu ainda não entendi, é que se querem fazer uma reforma, porque é que a gente continua a partidarizar, digamos, ao nível da junta de freguesia, porque sem desprimor para todos os presidentes de junta, que os que são meus camaradas são excelentes, gente excelente, com quem me dou muito bem, mas qual é a diferença entre a situação do Presidente da Junta de acordo com a sua filosofia partidária? Há uma dificuldade às vezes em definir a fronteira. Ok, com certeza, o empenhamento nas questões sociais, mas não conheço nenhum Presidente de Junta, mesmo que seja de um partido completamente à direita, que não tenha a preocupação de ajudar os seus cidadãos. E, portanto, se querem fazer uma reforma, olha, comecem por fazer com que as juntas de freguesia sejam despartidarizadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para mim foi um prazer enorme ter estado nesta pedra de audiência. Aí em casa, espero que também tenha sido muito positiva e tenham ficado a conhecer o outro lado do Presidente. Guilherme Pinto, hoje, de peito aberto, esteve aqui connosco. Continuação de dias felizes. Aí para casa.